O protagonista Lishin é dono de uma loja de celular. Suas vendas não estavam indo muito bem e por esse motivo sua namorada resolveu terminar, até que ele recebeu uma visita do Deus do Trovão, e acidentalmente obteve o sistema de lista secreta celestial. Desde então, ele começou a negociar com vários deuses e farmar muita grana. A história começa num dia chuvoso. A loja de smartphones já estava fechando. No dia seguinte, o nosso protagonista chamado Lishin estava dentro da loja e torcia para poder fazer pelo menos uma venda. Sentado de volta em sua cadeira, ele percebeu que não havia vendido um único smartphone este mês. De repente, aparece uma notícia na TV dizendo que meninas começaram a desaparecer na cidade. O rapaz preocupado percebeu que tinha que avisar a namorada sobre essa notícia o mais rápido possível. Ele ligou para ela. A menina imediatamente atendeu e disse que queria terminar. O motivo era porque nosso herói não ganhava um centavo em sua loja. Lishin começou a prometer que definitivamente ganharia dinheiro e compraria uma casa nova. Mas a menina respondeu que ele não precisava fazer isso e sugeriu que eles a esquecesse. O protagonista queria dizer alguma coisa a ela, mas o sinal do celular estava fora de alcance. Neste ponto, ele prometeu que a menina iria se arrepender muito. O cara jurou que ganharia dinheiro suficiente em 3 anos para pagar tudo o que quisesse. Ele poderia até mesmo ser atingido por um raio se não fizesse isso acontecer. No mesmo momento ele foi atingido por um raio e o cara percebeu que ia ser quebrado pelo resto da vida. Automaticamente começou a se questionar se estava destinado a permanecer solteiro. De repente, ele conseguiu ouvir uma voz atrás dele dizendo para encontrar uma esposa e não haveria problema. Lishin se virou e perguntou quem estava falando. O imortal Deus Celestial do Trovão se aproximou dele e se apresentou. Nosso herói pensou que o Deus do Trovão deveria ter uma aparência diferente. Ele perguntou o que esse Deus estava fazendo em sua loja de celulares. Ouvindo isso, o Deus ficou um pouco surpreso, pois Lishin começou a mostrar onde ele podia comprar um celular. Certamente ele achou que não deveria perder a chance, pois poderia fazer a venda. Nosso herói mostrou o telefone e disse que combinaria com o Deus. Além disso, ele ia ganhar um super desconto no celular. Deus olhou para ele e perguntou se eles realmente chamavam de telefone. Depois disso, ele pegou o celular e disse para o rapaz não traí-lo. Nosso herói, vendo isso, só conseguia pensar que Deus comprou seu telefone no Museu dos anos 90. Deus disse que ele ainda tem mais o que fazer por um telefone celular no futuro. Depois disso, o Deus do Trovão evaporou. Simplesmente ele sumiu. O protagonista achou que ele tinha alguma tipo superpoderes. De repente, ele olhou e viu que metade de seus telefones estavam quebrados, mas Deus nunca pagou por eles. Naquele momento, seu olhar foi desviado por uma ligação recebida em seu telefone. Ele se questionou se sua namorada havia mudado de ideia, mas quando viu, era uma mensagem da lista celestial. Dizia que o Deus do Trovão deixou os céus e não voltou. Você pode obter 2.000 pontos por qualquer informação fornecida. O cara leu os comentários desse post e achou que era algum tipo de formulário ou algo do tipo. Ele digitou que foi atingido por um raio em seu escritório. Logo depois acrescentou que os seres de Deus estavam na cidade de Giana. Uma garota lançou um convite ao nosso herói para um bate-papo privado. Ele percebeu que ela queria falar com ele em particular. Lishin escreveu que não só viu Deus, como ele também visitou sua loja. A menina respondeu que os danos causados pelos celulares quebrados, o rapaz poderia montar uma loja em sua propriedade. Depois disso, ele foi creditado com 2.000 pontos de mérito. Ao ver isso, o protagonista ficou agradavelmente surpreso que ele realmente não foi enganado. Lishin começou a entrar no aplicativo pensando que era uma manobra para roubar dinheiro. Ele viu muitas coisas fascinantes que podia comprar. Entre esses itens estavam celulares antigos. Eles eram tão caros que nosso herói pensou que se ele vendesse seus smartphones aqui, ele poderia ficar rico. Depois disso, ele viu uma pílula dourada que poderia aumentar instantaneamente a força. Como seu preço era de 2.000 pontos de mérito, o cara decidiu comprá-lo. Depois disso, suas mãos começaram a ficar dormentes e essa pílula estava nelas. O cheiro dela era muito estranho. Era como porcos em um chiqueiro rural. Lishin cheirou a pílula e vomitou. O cheiro era bem fedorento, mas cheirar a pílula fez com que ele se sentisse um pouco melhor. O cara percebeu que estava ficando mais enérgico. Parecia que algumas mudanças estavam ocorrendo em seu corpo. Ele não podia acreditar que essa pílula dourada tinha tanto efeito. Nosso herói pensou que com todos os seus atributos, poderia se tornar invencível. Ele está animado com isso, mas seus objetivos eram ambiciosos demais.
Passando por alguns caras, Li Xin ouviu a conversa deles. Eles estavam falando sobre a garota que deveria ter seguido esse caminho. O protagonista lembrou que algumas meninas estavam desaparecendo na cidade ultimamente. Se ele fornecer provas e conseguir identificar os suspeitos, receberá 100.000 yuans. Desde os tempos antigos, nosso herói busca riquezas e perigos. Além disso, as pessoas ricas e impuras são tão estúpidas quanto os cães. O protagonista decidiu que poderia fazer isso, então foi atrás dos vândalos. Li Xin havia decidido que tiraria fotos de seus ataques, depois chamaria a polícia e receberia seu dinheiro. O principal desses caras disse que se seu parceiro estivesse errado sobre essa garota, ele a destruiria. Neste momento, a menina já estava andando na região e os rapazes começaram a perguntar para onde ela estava indo. Assistindo a isso, nosso prota decidiu que era melhor chamar a polícia. Afinal, ele não consegue lidar sozinho. As meninas começaram a gritar com os vândalos. Se eles não saíssem, ela chamava a polícia. Li Xin reconheceu essa menina da faculdade que ele frequentou. A menina disse aos vândalos que em breve sua segurança pessoal chegará. Enquanto isso, os caras só riam dessas palavras. Um deles acrescentou para fazê-la gritar, pois ele queria saber quem era seu guarda-costas. Li Xin veio por trás e disse que estava um pouco atrasado. A menina respondeu que estava tudo bem e o deixou ir. Os agressores pensaram que era seu guarda escondido. Nosso herói levantou a mão e mandou a menina vir para casa com ele. Ela não conseguia acreditar. Pelo menos ele parece melhor do que os valentões. Os caras pediram desculpas pelo mal-entendido e disseram que eles estavam indo embora. No caminho, a menina fala que nosso herói não parece um guarda-costas e se o valentão descobrir, eles estariam fritos. Enquanto isso, os vândalos olharam para o poste e viram um anúncio de que nosso herói era um vendedor de smartphones. Li Xin havia dito à garota que precisava sair daqui rapidamente. Nesse momento, um golpe do valentão voou em suas costas. Ainda disse que faria nosso herói se arrepender. Eles acrescentaram que ele deveria se levantar e revidar porque é um lutador e um guarda-costas. A menina disse para os rapazes pararem de bater nele e ele é o guarda-costas dela. Li Xin pagaria com a vida, mas ele não pode desistir. O valentão respondeu para a garota que eles poderiam deixar o cara ir, mas ela teria que ficar com eles. Enquanto Li Xin estava deitado no chão, ele percebeu que não podia ficar parado e ver aquilo. De repente, uma pílula dourada saiu de seu bolso. O cara percebeu que tinha que ficar mais forte. Ele engoliu aquela pílula, pois não deve permitir que os outros façam qualquer mal à garota. Ele começa a sentir uma onda de força. O cara não sentia mais os golpes com as pernas e os braços. Agora o poder está furioso em seu corpo e ele quer deixá-lo sair. Ele começou a lutar contra os valentões e teve uma sensação incrível ao fazer isso. A menina perguntou o que aconteceu com Li Xin. O rapaz respondeu dizendo para ela chamar a polícia mais rápido. Os agressores disseram para ficar longe deles, mas nosso herói respondeu que havia avisado para não tocar na menina. Depois disso, só houve gritos de misericórdia. Quando a polícia chegou, agradeceu ao nosso herói por sua bravura. O policial disse que eles precisavam descobrir tudo e então Li Xin poderia receber sua recompensa. A garota se aproximou dele e disse que ele era incrível e que precisava de alguém como ele para protegê-la. O rapaz respondeu que poderia ser o guarda-costas dela. Agora, a menina se perguntou se poderia pagar. Ela agradeceu ao nosso herói e pediu desculpas por não se lembrar dele. O cara perguntou por que ela cobriu a boca o caminho todo, mas a garota respondeu que havia um odor desagradável vindo de Li Xin. Ele cheirava a chiqueiro. Mais tarde naquela noite, o cara não conseguia parar de pensar que certamente a garota deve ter uma queda por ele. De repente, alguém lhe mandou uma mensagem e ele se perguntou quem poderia estar mandando coisas a essa hora. Foi seu amigo Lu Shan, que disse que nosso herói tinha algo para ver. Ele mandou uma foto da namorada dançando com outro homem. Nosso herói perguntou ao amigo onde ele tirou essa foto. Ele precisava acertar as contas com esses dois. O cara não conseguiu se acalmar. Há um reencontro amanhã, e esses dois estão chegando. Nosso herói queria se desprender do passado, mas não conseguia. Agora, por causa dessa notícia, ele não pode ir à reunião. Ele tem que descobrir uma maneira de se livrar do cheiro. Li Xin escreveu um post sobre a pílula de ouro e que ele não consegue se livrar do cheiro. Muitos deuses começaram a responder que nosso herói havia feito uma bobagem ao comprar essa pílula. O cara olhou para eles e achava que eles eram muito chatos. De repente, ele ouviu o som de uma mensagem de texto e olhou para o telefone dele. Era Tan Sanzan.
Ela disse que foi apenas um efeito colateral para os mortais e que vai passar em alguns dias. Ela acrescentou que o cara pode comprar um produto para se livrar do odor rapidamente, que custa 100 mil. Depois, o cara perguntou se é assim que você ganha pontos de mérito. O cara percebeu que só poderia ganhá-los através de armas mágicas à venda, mas ele só tinha telefones burros. Mas depois de pensar um pouco, ele percebeu que era uma boa opção. Ele decidiu vender os telefones por uma pílula de cheiros ou 100 mil pontos de mérito. Em seguida, a fada das flores se aproximou dele, dizendo que ela tinha um comprimido de odor. Ela queria comprar um telefone, mas nosso herói não sabia como vender isso para ela. Após escanear o celular, o rapaz conseguiu fazer a venda e a pílula do odor, que inclusive cheirava muito melhor do que aquela pílula de ouro. Um pouco mais tarde, no Hotel Xi'an, em Vema, Zhang começou a ser questionado sobre o segredo de seu sucesso. Ele respondeu que o caminho é difícil. Seu pai lhe deu 100 milhões para começar seu próprio negócio, e tudo é resultado de seu trabalho árduo. Ele acrescentou que trouxe um presente para todas as mulheres bonitas do local. As meninas começaram a olhar e disseram que o colega era muito generoso. Elas acrescentaram que estavam muito felizes por Wang Wei, pois ele foi capaz de encontrar uma pessoa melhor do que aquele Lixin. De repente, uma garota veio até eles e disse que Lixin era muito melhor do que essa pessoa. Os caras notaram que era a mesma menina da faculdade. Um dos rapazes disse que ela não tinha falado com Lixin antes. Uma das garotas disse que Zhang iria adquirir a empresa do protagonista, e se isso acontecesse, ele simplesmente desistiria. Enquanto isso, nosso herói começou a ir para o hotel. Zhang respondeu à menina que esperava que ela fizesse o que acabou de dizer. Quando nosso herói entrou, Zhang o apresentou à sua nova namorada, que no caso era a ex do prota. Lixin apenas tomou um copo de vinho e desejo-lhe um bom futuro. Zhang começou a provocar nosso herói dizendo que era mais rico do que ele, então nenhuma garota pode amá-lo. De repente, ele notou algo que o deixou ainda mais surpreso e irritado. Nosso herói aproximou-se de todas as meninas que lhe deram toda a sua atenção. Zhang ordenou que seu subordinado resolvesse esse problema e desse uma lição ao rapaz. Nosso herói apenas ouviu o pedido das meninas, e dizia para comerem primeiro. De repente, um subordinado apontou uma garrafa de vinho para sua cabeça. Depois, ele levou um soco. As meninas ficaram chocadas. Zhang disse que todos deveriam agora focar sua atenção nele. O cara começou a se levantar e perguntou quem fez isso com ele. Zhang disse que, se ainda tivesse força, poderia revidar. De repente, um soco do nosso herói voou em seu rosto. Lixin começou a lutar contra Zhang, dizendo que ele havia pedido. Seus amigos ficaram perplexos sobre quando foi que nosso herói conseguiu se tornar tão forte. Lixin disse ao rico que poderia lhe dar uma lição, mesmo que ele não tivesse dinheiro. O cara respondeu dizendo ao nosso herói para não ir muito longe e fez um ataque de retaliação. A menina disse que ela não é mais namorada do nosso herói e ele não pode incomodá-la. Depois disso, Lixin ficou ainda mais irritado e bateu na ex-namorada. Quando ele saiu, ele disse que estava sozinho agora. Quando chegou em casa, o rapaz foi ao banheiro e notou que estava sentindo falta dos ferimentos que havia sofrido ontem. Tomando um banho quente em um dia tão quente, ele sentiu frio por algum motivo. De repente, nosso herói notou um fantasma atrás dele. Ele saiu correndo do banheiro com medo estampado no rosto, e o fantasma da menina correu atrás dele. Lixin mostrou ao fantasma que estava se comunicando com os deuses, então deixou o fantasma ficar longe. A menina percebeu que nosso herói estava realmente a vendo. Ela estava sem saber como uma pessoa normal podia ver fantasmas. Ela começou a pegar na canela por causa de seu cheiro. O cara percebeu que podia ver fantasmas por causa de tomar a pílula. Ele achou que não deveria deixar essa bobagem o assombrar. Nosso herói tentou informar a fada, mas ela estava muito absorvida no telefone. Neste momento, ela mandou algum tipo de vídeo para o cara. Nosso herói ficou muito bravo. Mesmo que ela seja uma fada e uma deusa, ele não está com vontade de admirá-la agora. Depois de assistir ao vídeo, o rapaz percebeu que ela era mais bonita que aquela universitária. Mas Lixin lembrou que deveria perguntar como se livrar do fantasma. A fada mostrou-lhe Jian Tianshui, que havia criado um manual de poder espiritual. Isso poderia ajudar, mas é muito caro. Mesmo que não tenha pontos de mérito suficientes para comprá-la. Para Lixin a única coisa que resta é ir para o Rei Macaco, mas ele terá que pagar muito dinheiro também.
Nosso herói perguntou se a fada conhecia a composição da pílula de odor. Ela respondeu que se ele quiser mudar a composição, que ele use flores amarelas da primavera, mas isso reduzirá muito o efeito da pílula. O nosso herói negociou que ele vai pagar em 10% da venda de telefones. Ela lhe dará os ingredientes necessários. Neste ponto, o rei macaco escreveu ao prota. Li Xin havia decidido pegar as cópias de seu guia de poder espiritual em troca de um novo telefone. Ele ficou surpreso que tudo estava acontecendo tão rapidamente e ele tinha os materiais de que precisava. Ele tinha os materiais para preparar 8 dúzias de comprimidos em sua mesa. Desta vez, ele não só seria capaz de ajudá-lo a querê-lo, mas ele também faria uma fortuna ele mesmo. Depois de 2 horas, o deus macaco perguntou sobre o telefone. O protagonista escaneou o celular e entregou ao macaco. Depois, ele ficou surpreso que uma cópia do Guia do Poder Espiritual veio em uma versão eletrônica. Assim que concordou em aceitá-la, foi imediatamente eletrocutado. Ele se viu em algum espaço e não percebeu o que estava acontecendo. Li Xin viu algumas palavras na frente dele e tentou descobrir o que elas significavam. De repente, ele acordou com uma dor de cabeça muito forte. Olhando para o celular, ele percebeu que tinha passado do primeiro nível de prática. Li Xin costumava achar que tudo isso era uma farsa, e que isso não iria ajudá-lo muito, mas agora ele se sente completamente diferente. Pouco tempo depois, nosso herói ligou para alguém e disse que estava perto da entrada da empresa. No escritório, Zhang sugeriu ao Sr. Hai que ele compraria toda a sua parte na empresa. A empresa do homem está prestes a falir e ele não pode deixar que fique assim. De repente, uma secretária bateu à sua porta e disse que o gerente de produto queria encontrá-lo. Ele respondeu que estavam tendo uma conversa importante e que o deixaria esperar. Ela avisa que a pessoa já estava aqui, e mostrou o nosso herói junto com a universitária, que tem um produto eficaz. Zhang reconheceu o mesmo rapaz e perguntou se era o colega de classe da garota. Zhang decidiu apresentar nosso herói, Sr. Hai, e disse que ele era famoso em sua universidade. O rapaz respondeu que sua loja de celulares estava indo muito bem. Ele acrescentou que teve a fórmula idealizada por um profissional de alto nível. Mas o Sr. Hai disse para esses dois darem o fora daqui. Ao sair do escritório, Li Xin disse que está confiante em seu produto. Se Hai não quiser aceitar, ele encontrará outra empresa. Depois disso, a universitária se despediu e disse que tinha que ir caminhando pela rua. Ele ponderou que aquele chefe era realmente um idiota, já que seu produto poderia realmente trazer muita grana. De repente, ele viu no seu celular uma fada de flores ligando. Ela explica que seus amigas fadas estavam interessadas nos telefones. A menina perguntou se ele estava disposto a fornecer os produtos, e ela perguntaria se eles queriam. O rapaz concordou e disse que não tinha esquecido do interesse. Naquele momento, nosso herói foi distraído por um velho que caiu na estrada. Li Xin o levantou e de repente, a garota mandou uma mensagem para ele dizendo para não mexer com essa pessoa porque há nuvens estranhas sobre sua cabeça. Nosso herói perguntou se o vovô estava se sentindo bem ultimamente. Ele respondeu que estava bem. O cara começou a perguntar se podia ouvir alguém falando à noite, mas ninguém estava por perto. O velho ficou chocado com a forma como nosso herói sabia de tudo isso. O avô disse que a empresa do filho estava com problemas recentemente e ele não sabia qual pessoa havia manchado a reputação. Ele acrescentou que se o cara não fosse ajudado, seu avô recompensaria com dinheiro. Li Xin respondeu que ajudar os outros era um dever e que eles resolveriam a questão do dinheiro mais tarde. Ele achou que seria uma boa ideia ajudá-lo por dinheiro. Trazendo o idoso para casa, o filho perguntou por que ele estava chorando. Como podemos ver, o filho era o Sr. Hai. Ele perguntou o que Li Xin estava fazendo aqui. O velho perguntou se o filho também conhecia esse deusinho. Depois disso, o menino decidiu olhar ao redor, já que o avô havia lhe dado permissão. Nosso herói pensou consigo mesmo que não deixaria alguém se esconder aqui. Ele pediu aos poderes do céu e da terra que o ajudassem a destruir o mal. O velho correu até ele e perguntou o que estava errado. De repente, os olhos do vovô brilharam e ele pediu que o protagonista cuidasse da própria vida. Depois disso, ele empurrou o filho para fora. O Sr. Hai não percebeu o que estava acontecendo. Nosso herói pediu que ele parasse, mas percebeu que o velho estava possuído por um fantasma. O avô disse que seu filho havia destruído uma menina mais cedo. O Sr. Hai pensou um pouco e percebeu que seu pai estava falando sobre Wei Wei. O fantasma que possuía o vovô disse que foi o Sr. Hai quem a destruiu enquanto dirigia bêbado.
O homem respondeu que ela estava atravessando em um sinal vermelho. Ele também perdeu dinheiro e todos esses anos sua família ficou sem sorte. O fantasma disse que ele causou isso para si mesmo, e ela quer que ele perca a vida. O protagonista entrou na conversa e disse ao fantasma para não tocar no Sr. Rai. Mas em resposta a isso, o fantasma que tomou conta do corpo do vovô disse que todos seriam destruídos. O cara percebeu que o ressentimento dela era realmente muito pesado. Por isso, pediu que os tesouros sagrados ouvissem o seu chamado. Ele pediu que eles conhecessem a alma e selassem o espírito. Quando Veivei foi pego, ele começou a puxar seu corpo das nuvens negras e ela implorou para que ele a deixasse ir. O Sr. Rai agradeceu ao nosso herói por salvar seu pai. Ao sair, o garoto se perguntou por que não o recompensaram, já que haviam prometido. Pouco tempo depois, houve algum tipo de discussão em sua loja de celulares. Como podemos ver, os dois fantasmas estavam discutindo entre si sobre quem veio primeiro à casa do mestre. Nosso herói percebeu que fantasmas femininos causam mais problemas do que mulheres comuns. Lishin pediu que calassem a boca porque seu poder espiritual era muito baixo. Ele só conseguiu segurá-los por um tempo. Lishin deve pensar em algo, ou esses fantasmas o levarão de base. O cara escreveu para apoiar e perguntou o que ele deveria fazer para pedir ajuda. Ele vai dar um telefone. Deus disse que John, o professor, pode fornecer um kit de proteção, mas ele quer obter o telefone imediatamente. O cara pensou que os imortais ainda não sabiam que ele tinha muitos deles, então ele imediatamente começou a escanear. Depois disso, ele recebeu um conjunto de 5 olhos de contemplação. Nosso herói pressionou o botão para usar e ver se pode ser confiável. De repente, os fantasmas estavam em algum tipo de barreira e não percebiam o que estava acontecendo. O cara percebeu que essa coisa estava funcionando muito bem. Agora ele conseguia dormir profundamente. Na manhã seguinte, acordou e viu que o Sr. Rai tinha vindo ver ele muito cedo. Ele veio para agradecer ao nosso herói e convidá-lo para a empresa. Lishin pensa que isso parecia hipócrita. Ontem, o Sr. Rai o expulsou e hoje o convida para a empresa. O homem pediu desculpas e disse que nosso herói merecia. O cara respondeu dizendo para eles não trazerem os passados novamente. No prédio da empresa, nosso herói lhe entregou a receita e disse a ele para encontrar alguém que a fabricasse. O Rai disse a Zan para não se ofender porque ele só gostava dessa receita. Mas em um momento Zan pegou a receita e começou a ler. Depois de alguns segundos, o cara jogou aquele papel fora e disse que até o papel higiênico dele era melhor do que isso. Em resposta, nosso herói disse que esta receita vale pelo menos centenas de milhões de dólares. Zan não acreditou nessas palavras e disse que daria 1 milhão para o cara se essa receita funcionasse. Mas se for o contrário, nosso herói terá que pedir desculpas de joelhos e deixar esta cidade para sempre. Lishin concordou e disse que se ganhasse, além dos 1 milhão, Zan teria que concorrer na rua. O que concordou e disse que tinha medo do nosso herói. 4 horas depois, Zan perguntou se sua prescrição estava errada, já que nada havia acontecido ainda. No mesmo momento a universitária entrou no escritório e disse que a amostra estava pronta. Ele disse que não parece um produto cosmético. Nosso herói respondeu que é necessário tomar 100 gramas de pó de genia e 50 mililitros de água morna depois de ferver por 3 minutos. Zan respondeu para não deixar o cara se empolgar antes do tempo, pois não havia como dizer se daria certo ou não. A menina queria virar cobaia, mas o rapaz a impediu dizendo que ela já está bem. Ela não precisa de maquiagem. Nosso herói se ofereceu para experimentá-lo na moça da limpeza e a menina saiu para procurá-la. Depois de ouvir essa sugestão, a faxineira concordou, sentindo um cheiro tão perfumado. A faxineira percebeu que nunca tinha cheirado algo assim antes. Até os caras em seu escritório sentiram o cheiro, e nosso herói percebeu que deveria ser da amostra. Zan se perguntou se essa amostra era realmente eficaz. De repente, alguns gritos começaram e os homens correram em direção a elas. A universitária disse à faxineira para não ter medo e abrir lentamente os olhos. O Sr. Rai achou que as coisas não saíram conforme o planejado e disse que a empresa faria as pazes. Mas no fim das contas a faxineira ficou muito gata e agradeceu ao Sr. Rai. Os caras não conseguiam acreditar que era realmente ela. Ele percebeu que este produto é incrível. Depois, ele estava pulando de alegria, pensando que agora sua companhia estava salva. Zan olhou para tudo isso e disse que era impossível. Nosso herói se aproximou dele e disse primeiro que ele deveria 1 milhão e depois todos o viriam sem roupa. Zan começou a sair com cara de irritado, dizendo que aquele cara é um maldito.
Alguns segundos depois, 1 milhão caiu no bolso do protagonista, e ele e o Sr. Rai continuaram a se alegrar juntos. Mais tarde naquela noite, Zen estava nu, usando máscara e fugindo da polícia. Lishin achava que agora, com esse 1 milhão, poderia comprar mais celular, mas também não é muito. Ele vai gastar esse dinheiro rapidamente. Quando o creme for colocado à venda, ele gerará metade da receita, mas a chave agora é descobrir como maximizar as vendas. De repente, uma fada das flores mandou uma mensagem para ele, e disse que outras fadas queriam um. Então deixe-o preparar rapidamente 7 espumas. O rapaz perguntou se ela conhecia alguma celebridade, pois ele precisava de ajuda com publicidades. A fada mandou uma mensagem para ele com um vídeo e disse para ele colocar na internet e ele iria viralizar. Naquele momento, nosso herói recebeu uma ligação de um amigo. Ele disse que estava comemorando seu aniversário hoje e havia combinado de se encontrar com algumas meninas. Lishin perguntou por que ele estava indo para um bar e sugeriu que fossemos para o Diamante Bar. O amigo ficou chocado com esta oferta, pois é um dos bares mais caros da cidade. Um pouco mais tarde, chegando ao bar, o amigo ficou surpreso que uma garrafa de vinho custa $680. Como podemos ver, este é o vinho mais barato deste bar. Alguns dos visitantes disseram ao amigo para não fingir ser rico na frente de meninas tão lindas. O olhar das meninas mudou e elas perguntaram se elas realmente tinham que pagar por tudo isso. O mesmo visitante foi até eles e sugeriu que as meninas fossem até a mesa dele, deixando a menina com raiva do amigo do prota. Mas ele também ficou bravo porque não entendia por que nosso herói ainda não tinha vindo. De repente, Lishin agarrou seu ombro e perguntou por que não havia meninas ao seu redor. Nosso herói percebeu que sua namorada foi levada para uma mesa próxima. Neste momento, o locutor disse que a tabela 66 ganhou a garrafa de vinho mais cara. O garçom se aproximou dos rapazes e pediu desculpas por não ter percebido a mesa logo de cara. O cara mandou o garçom trazer a garota mais bonita e deixar seu amigo bêbado. As meninas na mesa ao lado ficaram em choque e não entenderam o que estava acontecendo. Uma menina encantadora se aproximou de Lushun e disse que era a vez dele beber. Lishin disse que era ele quem convidava todas essas belezas, e se não houvesse espaço suficiente, elas poderiam sentar em seu colo. Lushun corou e uma das meninas disse que estava arrependida. Chorou de alegria, pensando que tinha um bom amigo. Depois de uma boa noitada, nosso herói levou a namorada de seu amigo até um táxi. De repente, alguns caras vieram até eles e perguntaram se Lishin havia decidido insultá-los. Nosso herói disse que ele estava ocupado agora, mas os caras não quiseram ouvir e decidiram acabar com o prota. Lishin começou a revidar os ataques e despachar um a um. Um dos rapazes ligou para a delegacia e disse que estava sendo espancado. De repente, ele foi atingido no rosto com tanta força que seu telefone caiu e seus óculos quebraram. Quando o policial chegou, perguntou por que o protagonista estava sempre se metendo em problemas. Ele perguntou ao policial se ele estava bem e se estava se sentindo bem em casa. O primeiro respondeu que o caso do desaparecimento das meninas ainda não havia sido resolvido, então ficou um pouco irritado. O policial acrescentou para o nosso herói pensar melhor em si mesmo. Desta vez as pessoas ficaram muito feridas e ele certamente terá um julgamento. O mesmo cara ligou para o Sr. Rai e disse que eles foram espancados. Ele acrescentou que nosso herói não se importava, que eles eram de sua empresa. O Sr. Rai falou que ninguém deveria atravessar seus homens. Ao ouvir que era Lishin, o homem ficou surpreso. Ele anunciou oficialmente que Shentan agora seria demitido. No dia seguinte, o Sr. Rai ligou para o nosso herói e pediu desculpas por ontem. Ele acrescentou que demitiu Shentan. O cara não se feriu. O protagonista respondeu que estava tudo bem, mas não queria pagar suas despesas médicas. De repente, uma garota veio até ele e perguntou se ele era Lishin. O cara respondeu que era ele. O nome da garota é Tan Shucher. Ela ouviu que nosso herói pode exorcizar fantasmas. Olhando para sua figura e aparência, o cara percebeu que ela não estava atrás dele nem nada. Poucas pessoas sabem que ele pode exorcizar fantasmas, então como ela poderia saber disso? A menina respondeu que foi informada sobre isso pelo Sr. Rai. Nosso herói pediu desculpas e disse que não era um monge para exorcizar fantasmas. Tan Shucher disse que se o cara puder realmente ajudar, ela está disposta a pagar bem pelo trabalho. Lishin se pergunta se havia muitas pessoas ricas se aproximando dele. A garota acrescentou que estava disposta a pagar 10 milhões. Como podemos ver, este foi apenas um pagamento inicial. Uma vez concluído, ele receberia ações da empresa e mais 10 milhões.
A menina não entendia por que nosso herói estava tão animado com esses 10 milhões. O cara disse que pegaria as coisas, depois eles iriam. Tan Xuxer disse que havia necessidade de se reunir, pois este lugar era em sua cidade. Depois disso, ela pediu uma demonstração de sua força, porque a princípio ele não parecia um mestre. Nosso herói concordou, mas disse à garota para não se arrepender depois. Depois de um momento, ela pediu para que ele tirasse as mãos dela, que ele tinha acabado de usar para tocá-la. Em seguida, ele gesticulou para o fantasma que estava voando sobre a menina. O rapaz perguntou se ela sentia um arrepio correndo pelo corpo. Tan Xuxer pensou que ele ligou o ar-condicionado. Neste ponto, nosso herói pensou que queria mostrar a ela os fantasmas. Ele ativou a técnica do espelho mental e mandou a menina olhar em volta. Ela respondeu que se Li Xin tivesse tentado fazer algo com ela, ele se arrependeria disso. Assim que se virou, imediatamente começou a gritar com o que viu. Nosso herói acrescentou que haveria mais fantasmas por perto. Tan Xuxer começou a sofrer de medo e o cara disse a ela para ter cuidado. De repente, ela caiu e transferiu 10 milhões para a conta do prota. Como ele havia provado suas habilidades, a garota se ofereceu para segui-lo. Li Xin se ofereceu para tomar banho porque tem água quente, mas a garota se recusou, dizendo que ele é um pervertido. A menina acrescentou que o esperaria em uma Ferrari vermelha em 5 minutos no cruzamento. Ele se perguntou o que tinha feito de errado. Afinal, ele só queria cuidar dela. Mas ainda assim ele ganhou 20 milhões. Agora ele tem uma fortuna. Caminhando pela estrada, a menina se perguntou como seu avô poderia recomendar tal pessoa. Enquanto isso, algum mestre tentava curar o avô. Ele pediu que os céus e a terra sagrada o ajudassem a destruir essa coisa suja. Tan e os parentes ficaram de pé e observaram isso. Uma menina achou improvável que o idoso se recuperasse e sugeriu que um acordo fosse resolvido. O pai de Tan disse que o segundo irmão gastou muito dinheiro. Portanto, o velho se lembrará de sua preocupação. O mesmo respondeu que qualquer dinheiro seria trocado se houvesse alguma esperança de salvar o pai. Nesse momento, o mestre já havia terminado sua obra e o segundo irmão esperava que seu poder os ajudasse. De repente, o mestre foi distraído por uma bela menina. Ele mentiu que estava gravemente ferido pelos fantasmas que o cercavam. O mestre mostrou algum monstro e disse que foi o diabo que prejudicou sua família. Seus parentes agradeceram e disseram que ele era digno do título de Deus. De repente, nosso herói e Tan Xuxer entraram na sala. O pai perguntou onde ela estava e quem ela tinha trazido consigo. Nosso herói disse que esse mestre é um bom ator e não está claro por que ele é admirado. Ao ouvir isso, os familiares perguntaram o que o cara queria dizer. Um cara mandou deixar o mestre explicar tudo. Toto respondeu que os parentes não se deixassem enganar pelo nosso herói. Caminhando até o diabo, Li Xin perguntou se poderia ser um inconveniente, e começou a ativar a técnica do espelho mental. Depois disso, o diabo se transformou em um pequeno filhote. Nosso herói mostrou que o mestre era na verdade um mentiroso. Ele acrescentou que, na verdade, é magia de ilusão de baixo nível. O mestre respondeu que era ultrajante e que mostraria ao cara um poder real. Ele disse que recebeu muitos prêmios desde que começou a trabalhar, então não dá para compará-lo ao nosso herói. O mestre foi até Li Xin e disse para ele explicar por que o Elder Tan está doente. O mestre se perguntou como nosso herói sairia dessa situação. O cara respondeu que era muito simples. O Elder Tan era muito velho. O mestre ficou chocado. Li Xin realmente ousou dizer isso. A menina perguntou se o que ele dizia era verdade. Em resposta, nosso herói jurou com tudo que tinha. Os parentes decidiram que seria melhor economizar tempo e dividir todos os seus bens. Os servos foram instruídos a encontrar e trazer o velho, pois ele já poderia estar sem vida. De repente o pai de Tan gritou para que todos se acalmassem, pois eles iriam enterrar seu pai por causa das palavras de nosso herói. Um dos homens acrescentou que o hospital lhes disse a mesma coisa e que o idoso tinha cerca de 2 dias de vida. O segundo irmão acrescentou que o pai de Tan Xuxer deve ter organizado o show de hoje porque o velho confiava mais nele. Mas felizmente o velho não é cego e notou como o segundo irmão convidou Tai Zimin, e prometeu-lhe todo o território em Hong Kong. O mestre percebeu que ele era apenas uma ferramenta para se exibir. Tan Xuxer perguntou se sua consciência se foi. Afinal, eles só querem um pedaço maior e não se importam com o vovô. Nosso herói disse à menina para não ser tão impulsiva. Ele acrescentou que só falou sobre sua condição, mas não disse que não poderia salvá-lo. A menina pergunta se ele poderia realmente salvar seu avô. Li Xin respondeu que seria fácil.
uma vez que ela já tinha pago dinheiro a ele. O mestre perguntou se nosso herói queria ir contra as leis da natureza e prolongar a vida de um homem velho. De repente, ele notou que os espíritos que levam as pessoas já haviam chegado. Agora lhe restava muito pouco tempo e ele precisava se apressar. O espírito da menina perguntou se aquele garoto poderia realmente vê-los, mas o outro respondeu que humanos patéticos não têm esse tipo de habilidade. De repente, nosso herói entrou na sala e disse para eles pararem. Os espíritos perguntaram como ele ousava interferir neles. A garota espiritual se certificou de que o cara pudesse realmente vê-los. No entanto, não há energia fantasmagórica no corpo do nosso herói e ele não parece um fantasma. O mestre disse-lhe para parar seu show, pois não há espíritos aqui. Ele acrescentou que agora mostraria sua habilidade e subjugaria o jovem. Os espíritos ficaram chocados com suas palavras. Como ele poderia insultar o senhor do reino? Eles decidiram que o espancariam até o fim por fazer tal coisa. Nosso herói disse que não foi ele quem o bateu, mas os próprios espíritos. Mesmo assim, o mestre pediu que o ajudasse e aí ele faria ser adorado. De repente, o cara notou algo acontecendo com o vovô Tan. O espírito da menina disse ao rapaz para cooperar com eles e não interferir no trabalho deles. Lishin gritou para que a menina não fizesse beicinho. De repente, Tan veio e perguntou o que nosso herói estava fazendo. Os parentes não sabiam com quem ele estava falando e se ele estava tentando enganá-los. Lishin pediu à menina para sair deste quarto e impedir que outros entrassem aqui. Depois disso, as portas se fecharam e os parentes não conseguiram entender por que tiveram que ouvir esse cara. Todos olharam para Tan Xuxer e disseram que este era seu plano de tomar toda a propriedade para si. A menina se perguntou por que sua família unida havia se tornado assim. Afinal, ela só quer salvar o avô. Neste momento, o pai da menina disse para que todos ouvissem nosso herói. Ele acrescentou que ninguém deve entrar na sala até que o cara saia. Nosso herói se volta para os espíritos e pede que deixem o velho ir. O guia espiritual respondeu que Lishin estava ignorando as leis do submundo. A menina acrescentou que, embora nosso herói seja bonito, ela ainda não ousaria deixar seu avô ir. O cara disse que sua alma ainda não é totalmente deles, então eles não vão aguentar afastar-se tão depressa. Os espíritos responderam que ele tinha razão. É assim que termina a vida de um velho. Nada mais ajuda. Nesse caso, o cara disse que teria que pará-los, mas não entendeu o que deveria fazer com a alma do velho. Os espíritos começaram a rir por um mero mortal que tentava ir contra a vontade dos céus. Nesse momento, o protagonista escreveu uma mensagem perguntando se havia uma maneira de trazer a alma de volta ao corpo, mas nenhum dos deuses poderia dar uma resposta normal. De repente, ele viu uma mensagem do professor John, que o aconselhou a usar as pílulas da ressurreição. O cara perguntou quantos pontos de mérito pagar por essa pílula. Depois de ouvir que valia 500.000, nosso herói concordou com o acordo. Ele só fez isso por causa do fato de que o professor John vende itens realmente de alta qualidade. Depois disso, a pílula da ressurreição apareceu em suas mãos. Os espíritos olharam para ele e ficaram chocados. Será mesmo a pílula que se perdeu há séculos? O espírito viu que queria dar aquela pílula ao velho e decidiu que tinham que pará-lo. Mas eles não tiveram tempo de fazer isso, e o vovô engoliu a pílula. Depois disso, os espíritos disseram que iriam relatar isso à gerência, e nosso herói estaria em grandes problemas. Diante disso, o mestre pediu que nosso herói aceitasse seu aprendizado. Ele acrescentou que o rapaz pode estar com a consciência abalada por não querer levá-lo como aprendiz. Depois de um tempo, o vovô já estava acordado. Ele disse que Lishin era tão jovem e promissor, e perguntou se ele era casado. O protagonista respondeu que infelizmente não, ele está solteiro por enquanto. Tan Xuxer disse ao velho, apenas deixe-me pagar o valor restante e não há necessidade de questioná-lo. De repente o telefone do prota tocou, acabou por ser a universitária e o Anshao. A menina disse que foi agarrada e mantida em um carro preto e pediu ajuda. Nosso herói começa a sair, dizendo que ele tinha algum negócio urgente para atender. Tan tentou alcançá-lo, dizendo para levá-la com ele. Sentada no carro, a menina perguntou se foi o Anshao quem o chamou. O cara respondeu que seu relacionamento com ela é semelhante ao seu relacionamento com Tan Xuxer. Então, de onde vêm essas perguntas? A menina respondeu que ele era tão ganancioso e lascivo, então ela estava preocupada. De repente, ele se divorciou de alguma garota. Passou um carro por eles em que nosso herói notou a universitária. Ele disse a Tan Xuxer para se virar e alcançar aquele carro preto. Ela perguntou se com certeza era o carro certo,
pois naquela velocidade é difícil ver quem está dentro. O cara respondeu que todo o seu corpo estava melhorando e até mesmo sua visão estava melhor. Ouvindo isso, Tanchucher hesitou um pouco, mas o cara pediu que ela olhasse cuidadosamente para a estrada. Depois de pegar o carro, o rapaz correu até ele, mas não tinha ninguém dentro. A menina especulou que poderia estar na casa. Eles começaram a entrar na casa e a menina achou que era um arrombamento. Tang não esperava acompanhar nosso herói procurando sua possível namorada. Eles entraram em um quarto escuro e a menina começou a gritar um pouco de medo. Mas Lishin acendeu o telefone e perguntou se estava tudo bem. A menina respondeu para que ele acendesse a luz no chão, pois se tratava de pertences de uma mulher. Nosso herói pensou que poderia estar ligado ao caso do desaparecimento das meninas. De repente, eles foram cercados por uma gangue de bandidos internos pretos. Um deles ordenou que nosso herói fosse destruído e a garota fosse capturada. A menina disse ao nosso herói para fugir e chamar seu avô, mas ele respondeu que não o envolveria nisso. No mesmo momento os bandidos atacaram o rapaz e ele começou a revidar. O líder da gangue respondeu que tinha habilidades muito boas e apontou sua arma. O homem misterioso colocou uma arma na cabeça do protagonista. Em seguida, o homem perguntou se ele achava que ainda poderia fazer perguntas. Neste momento, a garota virou-se para Lishin e disse-lhe para não correr riscos ou então ambos vão perder a vida. O rapaz, então, ofereceu um acordo ao homem. Lishin explicou que não queria perder a garota que eles capturaram e estava disposto a trocá-la por esta. Tan, depois de ouvir tudo, ela gritou com o protagonista. Ele realmente mandou fazer isso com ela. Lishin a silenciou e começou a tocá-la, arrependendo-se de não poder fazer nada, mas o mercenário disse que se Lishin realmente quisesse salvar sua vida, 2 garotas não seriam suficientes. Lishin pergunta se existe alguma outra condição. O homem de cabelos azuis notou como as habilidades do protagonista eram excelentes e sugeriu que ele se juntasse à sua guarda. Então o protagonista gritou que não havia problema com isso, e ele realmente sonhou em se juntar a algo assim a vida toda. Em seguida, ele se virou e começou a implorar para que o homem deixasse o protagonista se servir. O mercenário ficou impressionado com essa decisão e começou a rir, dizendo que o garoto era inteligente o suficiente. De repente Lishin pegou a mão do criminoso que estava com a arma apontada para Tang. O homem atirou, mas o prota conseguiu redirecionar a bala no outra direção. Em seguida, o criminoso começou a gritar e atirar contra o protagonista sem perceber o que ele estava tentando fazer naquele momento. Outro comparsa correu para o quarto e disse que os policiais estavam vindo para agarrá-los. Um subordinado perguntou o que eles deveriam fazer com a garota que estavam guardando no andar de cima, mas Lian respondeu que não havia tempo para ela. As meninas começaram a ajudar Lishin, e ele explicou que tudo não passava de uma performance e parte de seu plano. A menina gritou com cara de satisfeita que odiava o protagonista e depois bateu em seu ombro ferido. Mais um golpe assim, e o protagonista iria de arrasta para cima com certeza. A menina naquele momento achou que o cara que estava na frente dela não era tão ruim assim. Depois de algum tempo, o protagonista chutou a porta do quarto onde eles estavam segurando Yuan Shao. Assim que desamarraram a menina, ela imediatamente começou a abraçar o protagonista. Na cena seguinte, eles já estavam conversando com um policial, que pediu desculpas porque a polícia não teve tempo de capturar os criminosos. O rapaz perguntou ao policial se esse era o trabalho da quadrilha que estava sequestrando as meninas. O oficial disse que provavelmente sim. Lishin notou que a névoa preta sobre a cabeça está ficando cada vez mais grossa a cada dia. Neste momento, Tan caminhou até Yuan Shao e comentou como ela era linda. E, por sua vez, Yuan Shao também notou quão bonita era a garota à sua frente e percebeu que o protagonista estava namorando uma garota rica pelas costas todo esse tempo. A universitária decidiu que não importa como fosse, ela não cederia à rival. E então as meninas trocaram birras e continuaram a discutir, ambas percebendo que cada uma tinha uma língua chicotada para esse tipo de conversa. Cada uma percebeu que um oponente digno estava diante dela, e sua batalha seria lendária. Durante todas essas conversas, em algum momento elas perceberam que Lishin desapareceu, e aquele, por sua vez, já começou a perder a consciência por causa da perda de líquido vermelho, mas conseguiu dizer que as meninas ainda deveriam se apressar e ajudá-lo. Depois de algum tempo, o protagonista foi para o hospital número 1 da cidade. O médico disse que eles removeram as 2 balas que estavam no corpo do protagonista, e o capitão explicou tudo para que eles entenderam os detalhes. Ouvindo tudo isso,
o protagonista fez a pergunta: onde estão as duas meninas? Isso trouxe até aqui. O homem disse que ambas saíram pela manhã, quando viram o protagonista dormindo profundamente. A enfermeira disse que no estado dele, ele terá que ficar no hospital por pelo menos 3 dias e também ele não deve se esforçar demais. O cara percebeu que mesmo que explicasse a eles que poderia se recuperar da noite para o dia, eles pensariam que ele era algum tipo de alienígena. Nesse caso, o protagonista não tem escolha a não ser obedientemente fingir estar doente. Seu pensamento foi interrompido por alguém que disse que eles já tinham pontos suficientes e cada um queria um telefone. Mas havia um pequeno problema. O cara não podia sair do hospital, e por isso teve que mandar Li Shan. Assim que Li Shan explicou a situação ao amigo, ele imediatamente gritou o que o protagonista estava fazendo no hospital e por que diabos ele já estava vendendo seus smartphones lá. Em determinado momento, o rapaz se distraiu com a TV. Houve uma reportagem sobre uma garota que chamou a atenção de toda a internet. A conclusão é que o vídeo foi postado por um usuário com o apelido de Sinhao e agora está sendo chamado de Deus. A garota no vídeo era apenas uma beleza extraordinária e dançou magnificamente, e após a popularização deste vídeo, havia até mesmo um gênero separado de dança. Nesse momento, o protagonista chegou à conclusão de que ele havia se tornado uma celebridade da internet. Muita gente está se perguntando quem são esses dois. Em quase todas as empresas estão dispostas a assinar com esta menina por qualquer dinheiro. Quando o rapaz resolveu olhar no celular sobre essa situação e descobriu que até as estrelas começaram a imitá-las. Desde que absolutamente todo mundo começou a discuti-los devido à tamanha popularidade, o personagem principal teve muitos comentários. Vendo tudo isso, o rapaz percebeu que da próxima vez não deveria pedir para ela ajudar. Alguns segundos depois, houve uma batida na porta, e o amigo de Li Shan trouxe ao cara uma caixa com todos os telefones nela. Quando um amigo percebe que o protagonista foi espancado por alguém, ele diz que vai encontrar essa pessoa a qualquer custo e levá-lo ao desespero total. Mas Li Shan disse que não era nada disso e ele simplesmente caiu no poço ontem à noite. O cara concordou que eles tiveram uma demolição em seu bairro recentemente e provavelmente os construtores não tiveram tempo de reconstruir as luzes, então o cara precisa ter cuidado. O diálogo gradualmente mudou para o trabalho do personagem principal, mas o cara respondeu que não há problema com isso agora porque ele tem um bom trabalho de meio período que paga muito. Isso realmente interessou seu amigo. Aí o cara falou que uma empresa estava sem um diretor de vendas. Ele só precisava informá-lo sobre isso. Isso deixou o amigo muito feliz e ele decidiu ir para lá imediatamente. Nesse momento, uma menina caminhava pelo corredor e falava ao telefone, discutindo o fato de que alguém estava prestes a receber alta. O rapaz estava com tanta pressa para chegar ao novo emprego que não percebeu a menina e ambos colidiram. O garoto começou a pedir desculpas. A menina ficou muito brava porque o cara acabou de pedir desculpas e ela pensou consigo mesma: o que aconteceria se ela chamasse a polícia? A menina se levantou e continuou conversando com alguém, dizendo que tinha acabado de ser derrubada por alguma aberração. Ela começou a ficar preocupada porque a pessoa tinha acabado de receber alta, mas agora a dor foi amplificada novamente. O rapaz resolveu perguntar se a menina precisava de ajuda porque ele poderia levá-la ao médico, mas não era isso que ela estava interessada. Ela virou a câmera e mostrou a todos o rosto da pessoa que ela disse ter batido nela. O garoto começou a explicar para todo mundo que era apenas um acidente, mas ninguém se interessou. A menina virou-se para os telespectadores e disse para não escreverem nada e apenas pagarem pelo seu tratamento. O rapaz rapidamente percebeu que ela estava apenas chamando a atenção para si mesma e se aproveitando de sua beleza. Em seguida, ele decidiu fazer justiça e decidiu tirar o celular dela para explicar a todos os telespectadores o que ela estava fazendo. Mas, em determinado momento, ele foi atingido no rosto por uma multidão que o derrubou no chão. Metade do hospital se reuniu com o barulho e todos imediatamente começaram a pensar que havia algum vândalo na frente deles. As pessoas amordaçaram o cara e algumas pessoas até começaram a reconhecer a pequena Yaya. Descobriu-se que havia fãs suficientes dela neste hospital. Um admirador bombeado resolveu descobrir melhor por que o rapaz estava batendo na menina. Aquele não entendia por que era tudo isso. A streamer naquele momento apenas sorriu e filmou a surra, pensando que seu fluxo deve ter se tornado um sucesso. Neste momento na enfermaria, o protagonista entregou às fadas seu último telefone, mas em algum momento ele se distraiu com um barulho do corredor. Ouvindo os gritos, o protagonista escuta a voz de Lu Shan.
Ele correu para o corredor e rapidamente se aproximou da multidão para ver o que estava acontecendo aqui. O que ele viu foi além da descrição. O fã emocionado disse que só quando ele finalmente transformar o rapaz em uma menina, só então ele vai parar de bater. Em determinado momento, todo esse movimento foi interrompido por auxiliares que acidentalmente levaram o paciente psiquiátrico para fora. E o atleta só gritou para a menina que ela nunca deveria esquecê-lo, pois ele é um fã devoto dela. O protagonista perguntou ao seu amigo se ele estava bem, mas este respondeu que nunca mais poderia olhar na cara das pessoas. O personagem principal disse que o rosto do amigo está bem, apenas um pouco nojento de se olhar. Lishin então gritou para o streamer parar. A menina tinha feito isso com uma pessoa e só quer ir embora. Ela explicou que o cara a empurrou primeiro, então ele merece totalmente. O protagonista interrompeu seu rosto satisfeito e disse que deveria se desculpar com ele agora. Ela pegou a câmera pela segunda vez e disse aos espectadores que o cúmplice havia aparecido e ambos estavam tentando agarrá-la. O rosto do protagonista se iluminou na frente da streamer multimilionária e a garota acrescentou que tem 1000 testemunhas e ele não tem nada para sustentar seu ponto. Ela então disse que basicamente os caras podem fazer o que quiserem, porque seus fãs provavelmente irão destruí-lo. Nesse momento, o protagonista virou-se para ela e perguntou se ela achava que se fosse popular, poderia fazer o que quisesse. Ela não disse nada, mas o rapaz percebeu a câmera no canto da sala e percebeu que estava prestes a lhe dar uma lição. Depois de algum tempo, a namorada do protagonista trouxe as imagens do circuito interno de TV como ele pediu. Ela também desenterrou algumas informações sobre ela. Ela é uma streamer tão popular que mesmo que a personagem principal coloque esse vídeo na internet, nada vai mudar. Mas o rapaz disse que tinha tudo sob controle, mas de repente a menina acrescentou que não tinha como ela ter vindo aqui se o avô não tivesse pedido para ela ajudá-lo. E então ela entregou ao cara um presente de seu avô, que é um bugio de uma Mercedes. A menina não entendeu o que havia de errado com o rapaz. Na cabeça dela é apenas um carro que custa pouco mais de 1 milhão. Na opinião dela, não há nada para ficar feliz. Então, mais uma vez, o rapaz se distraiu com um telefonema. Acabou por ser Lu com mais notícias. Passaram apenas algumas horas desde o seu último encontro, mas agora a loja de telefones do protagonista foi completamente destruída. Nosso herói perguntou com uma voz irritada. Quem fez isso? O amigo que passava pela loja disse que eram fãs da Yaya, e que era melhor o cara se esconder agora por um tempo. O rapaz ficou muito bravo e disse que não ia se safar. Ele achou que o programa de streamer estava fora da linha, mas como foi assim, que ela não o culpe por ser rude. O cara estava sentado no corredor e começou a postar um vídeo dizendo que era o deus de relações públicas e queria abrir os olhos de todo mundo. Depois de olhar para a capa deste vídeo, os espectadores perceberam que haviam sido enganados pela pequena Yaya o tempo todo. Pouco tempo depois, a moça estava na rádio e o apresentador começou a apresentá-la. Ele pergunta sobre o novo vídeo sobre ela. Ela fala que não tem medo porque os fãs a apoiam, então eles decidiram conferir. Ela ficou surpresa depois que olhou os comentários. A garota não entendeu como isso poderia ter acontecido e por que seus fãs se voltaram contra ela. O apresentador disse que, devido a alguns problemas, a edição terá que ser suspensa. Ela recebeu uma ligação de alguém e disse que iria repassar tudo para a menina. Como podemos ver, a pequena Yaya irritou o deus das relações públicas. Ele tem um modelo incrivelmente bonito e todas as empresas querem contratá-lo. A apresentadora acrescentou que a empresa queria apoiar a menina em sua estreia, mas ela errou. Portanto, só há uma saída. Ela deveria pedir desculpas ao protagonista e pedir que ele remova este vídeo. A apresentadora acrescentou que precisa fazer isso a todo custo. Se ela conseguir, ela deve atrair Lishin para sua companhia. Yaya disse para si mesma. Ela disse que não era tão fácil de quebrar. Tarde da noite, nosso herói viu a enfermeira e disse a ela para mudar de roupa. A garota fala ao protagonista que precisa medir sua temperatura. Ele fala que não precisa porque não há nada de errado com ele. Yaya estava disfarçada de enfermeira e se ofereceu para medi-lo. Ela se inclinou na frente do cara e disse que era um pouco desajeitada. De repente, ele percebeu que aquela voz lhe era familiar. Tirando a máscara, ele percebeu que era Yaya. A menina pediu desculpas, dizendo que veio pedir desculpas a ele. O cara olhando para o formulário dela perguntou se era realmente assim que ela queria se desculpar. A menina acrescentou que se ele a perdoar, ela faria qualquer coisa. Olhando para seus seios, nosso herói achava que seu pecado não era tão grande. De repente,
seu olhar focou em uma garrafa que estava sobre a mesa. Naquele momento, ele percebeu que a menina estava tentando armar para ele. O protagonista viu a câmera e esperou a menina se explicar. Ela disse que estava arrependida porque só queria tirar algumas fotos íntimas para poder chantagear o cara mais tarde. O homem respondeu que o pedido de desculpas era inútil e que poderia chamar a polícia agora. A menina respondeu que se ele não apagasse o vídeo, ela acabaria com a própria vida. Nosso herói respondeu que nunca a perdoaria por causa do que ela havia feito antes. Li Xin sugeriu que ela tirasse algumas fotos de si mesma com esse traje, porque se fosse visto na internet, ela definitivamente se tornaria mais popular. De repente, o telefone dela tocou e ela disse que precisava atender. A menina recebeu uma ligação da irmã perguntando onde estava. Ela respondeu que estava dormindo em casa. A irmã lembrou que o pai ainda tinha dívidas penduradas na cabeça e a mãe estava no hospital. Se ela não conseguir que o protagonista apague o vídeo, a menina pode vir até ela. Depois de ouvir isso, o rapaz a perdoou e disse que não a pouparia da próxima vez. Ele acrescentou que sente pena daqueles por quem ela está fazendo isso. Se ele estender a mão para ela, vai ajudar aqueles que estão nessa situação desesperadora também. A menina respondeu que devolveria o favor a ele no futuro, por isso não agradeceria agora. O protagonista refletiu que ela parecia muito fofa, mas ela foi por um caminho sujo. No dia seguinte, Li Xin foi informado de que poderia receber alta do hospital. Tang Xuxier parou em um carro e disse que seu avô pediu que ela o ajudasse. O rapaz ficou no volante e a menina ficou surpresa por ele ter dirigido um carro antes. Nosso herói refletiu que não poderia passar vergonha diante dela. De repente eles viram Yao Shao na travessia. Ela achava que o prota era uma boa pessoa e voltada para objetivos, mas acontece que ele está apenas vivendo em uma família rica. A menina percebeu que havia se apaixonado pela pessoa errada e foi estúpida. Ao sair do carro, ele perguntou se ela tinha vindo parabenizá-lo pela alta, mas Yao Shao disse que ela estava apenas passando. Ela acrescentou que não iria interferir com eles em seu encontro. De repente, Tang Xuxier perguntou à menina como ela ousa considerar Li Xin como seu namorado. Ela respondeu que eles estavam andando pela cidade no mesmo carro em plena luz do dia, então não se pode negar. O rapaz disse para a menina não falar bobagens e deixou ela falar direitinho o que quer dizer. Ele ficou muito satisfeito, pois havia duas beldades disputando por ele. Tang com certeza percebeu que Yuan Shao ainda pensava que eles eram um casal e decidiu provocá-la ainda mais. Ela disse ao nosso herói para usar seu cartão de ouro, mas ele não entendeu o que era. A moça acrescentou para ele pegar porque ela o admira muito. Vendo isso, Yuan Shao acha o protagonista um sem vergonha. Quando ela saiu, o cara perguntou se o que Tang disse era verdade, mas em resposta, a garota pediu seu cartão de volta. Ela também pegou o carro emprestado, dizendo que devolveria em breve. Nesse momento, um cara foi até o local e disse que tinha ido buscá-lo no hospital. Já na estrada, nosso herói perguntou para onde o mestre o estava levando, pois este não é o caminho certo, e sua casa está na outra direção. O mestre respondeu que o menino estava atento. Ele o levou até a reunião de partilha das associações taoístas. Enquanto isso, outro senhor muito respeitado chegou à associação. Era o mestre general Deui. Ele soube que o líder da organização também havia convidado Tao Xing. Gon respondeu que foi um erro devido à ignorância. Mestre Deui disse que não importa e o velho vai colocá-lo de volta no lugar novamente, assim como ele fez 10 anos atrás. Neste momento, Li Xin e o mestre saíram do carro. Nosso herói virou-se para o mestre, dizendo para não chamá-lo mais de mestre. Como podemos ver, o mestre trouxe o prota aqui para ajudá-lo a lidar com um adversário que ele perdeu há 10 anos. De repente, ouviram alguém entrar na organização. A menina disse que, sem um convite para a associação taoísta, eles não poderiam deixar entrar. O homem respondeu que deveria ter recebido um convite para que todos os taoístas comparecessem. A menina disse que não conseguia verificar se ele tinha poderes ou não. Em seguida, o homem partiu para provar. De repente, algo começou a acontecer com ela e ela teve a sensação de alguém sentado em suas costas. O homem perguntou se ela agora percebeu que ele poderia entrar. O protagonista viu este idiota intimidando pessoas comuns e decidiu ajudar. O cara usou suas habilidades e começou a ajudar a garota a se livrar da força invisível. O mestre disse que o homem não sairia se tentasse machucar alguém novamente. Ele respondeu que tinha acabado de abrir os olhos das meninas. Ele não tinha mais nada a fazer a não ser mostrar seu poder. O mestre respondeu que o homem havia feito uma violação do código taoísta ao prejudicar uma pessoa comum.
Além disso, nosso herói gostava dessa menina, e talvez ela possa se tornar uma esposa para o mestre. O cara corou e perguntou do que diabos ele estava falando. Li Xin disse que ele estava apenas protegendo a menina de seu bullying. Nesse momento, o Sr. Trey entrou e perguntou quem o mestre tinha trazido. O homem respondeu que seu nome era Vahai e perguntou se ele poderia entrar sem ser convidado. De repente, a garota caiu no chão e parecia ter perdido a consciência. Li Xin disse que seu corpo está transbordando de energia e é muito perigoso. Então, que ela seja levada para o quarto dele. Mais tarde, no corredor, o amigo da menina perguntou se nosso herói poderia curá-la. Ao saber que o rapaz era tão jovem e talentoso, a menina ficou muito surpresa. O mestre respondeu que ele também tinha esse poder e era um ídolo entre todos os taoístas. Então, ele perguntou se a menina queria se conhecer melhor, mas, em resposta, ela se irritou e disse ao mestre para não tocá-la novamente. Em seu quarto, Li Xin começou a despir a garota para transferir seu chi. O cara respondeu que ela estava muito energizada, então ele tinha que fazer isso. A menina respondeu que estava muito calor e que sentia que estava pegando fogo. O protagonista respondeu que era um efeito temporário e seus hormônios estavam começando a liberar pesadamente. A garota se aconchegou ao rapaz e disse que queria agradecê-lo por sua ajuda. Observando isso fora de portas, o mestre disse que nosso herói havia descoberto um ótimo caminho para ganhar a menina. De repente, o Sr. Shui aproximou-se dele e perguntou-lhe o que ele estava fazendo aqui e onde estava seu mestre.